Olá, boa tarde, estamos de volta com o nosso marketing do ideal ao real, hoje falando sobre o aspecto lúdico do marketing. E vamos combinar que as reuniões de trabalho estão cada vez mais chatas e por isso são super ambientes para momentos de diversão e de lúdico. E eu pessoalmente tenho percebido que nas reuniões que eu frequento, cada vez mais os executivos estão brincando com as suas máquinas, com seus iPads. E essa semana, um desses meus clientes me mostrou um jogo que me seduziu demais. E eu me perguntei para ele quem é que tinha feito e criado essa estratégia no site. E ele me falou do nosso entrevistado de hoje, que é o Charles Betito Filho, da empresa Hive. Charles, eu queria te agradecer pela atenção, por estar aqui conosco, ilustrando um pouco mais para o nosso internauta essa questão da gamificação. E queria começar perguntando por que os jogos são tão sedutores hoje para o internauta? O que tem esse tal do jogo que faz com que as pessoas se tornem cada vez mais crianças viciadas? E, enfim, o que você acha disso? Primeiro, bom dia, Fernando, obrigado pelo convite. Existem vários aspectos, né, para a gente falar disso. O primeiro é que, como você bem colocou no primeiro bloco, o jogo é algo que é inerente do ser humano, pela competitividade. Então a gente até usa às vezes uma frase do Platão que fala que você conhece uma pessoa mais em uma hora de jogo do que uma vida de conversação. Uhum. Então o jogo ele sempre existiu, quer dizer, o que a gente está falando de gamificação ou mesmo de internet é simplesmente uma mudança de meio, né? E que permite que esse jogo, que essa interação ela se expanda para um número maior de pessoas. Entendo. Né? Eu percebo hoje que muitas empresas estão interessadas em tornar a sua comunicação mais leve, mais divertida. Isso é muito forte também nos seus sites, né? Nos sites que normalmente tinham um olhar mais técnico, né? Um olhar mais de TI, e que hoje tem uma cor, uma brincadeira. Essa é uma tendência? Eu digo que sim, porque você tem também existem vários aspectos que você pode olhar para isso. Um deles é porque é uma geração que hoje está por volta dos 40 anos e tal, inclusive eu faço parte, eu estou entre os 30 e os 40, foram pessoas que cresceram com o jogo, né, eletrônico principalmente, cresceram com uma interatividade maior já em suas vidas desde quando muito pequenos. Então, obviamente que esse tipo de comunicação é mais agradável para uma maior gama de pessoas, e isso só tende a crescer. Entendo. Então, as empresas estão percebendo isso. Eu percebo isso claramente. Eu venho da área de varejo, sabe que eu construí minha carreira toda no varejo. E no varejo a gente sempre criava games, áreas lúdicas para distrair as crianças enquanto a mãe fazia a compra. E eu percebia muito claramente, Charles, que muitos clientes entravam na loja atraídos por esse jogo, às vezes não necessariamente faziam a compra, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado às vezes para que o jogo não se sobreponha à oferta ou ao produto. Essa sedução excessiva também acontece no ambiente virtual? Como é que vocês analisam isso? Olha, essa sedução ela acontece, mas a gente criou ferramentas aí que faz com que você não perca o seu objetivo. Eu acho que toda a campanha de marketing, até você expande isso para outros ambientes, você tem que ter uma visão, um plano, né? É como se você olhasse de cima de uma montanha, você olha a cidade lá embaixo, que é onde você quer chegar, e você vai fazendo um caminho. Se você perde essa visão no meio do caminho, você se perde. Entendo. Então, quando a gente monta uma campanha de marketing, ou um jogo, ou algo que tenha a gamificação envolvida, a gente tem a visão e sabe onde a gente quer chegar. Ou é a venda, ou é a comunicação de determinado aspecto da marca, ou uma atividade, etc., que o usuário chega a completar, né, o cliente. Então, essa coisa tem que existir, não se pode perder isso. Entendi. E esse talvez seja o melhor conceito de gamificação. Como é que você explicaria de uma maneira objetiva e simples o que é gamificação? Certo. Que é meio híbrido, né? É português, é inglês? O termo na verdade é em inglês, né? O gamification, né? Que o mercado americano é onde acho que acredito que toma mais risco
e ele desenvolve certos aspectos de marketing antes do que alguns outros mercados, como o Brasil, por exemplo. Mas a gamificação nada mais é do que você usar a mecânica dos jogos para atividades que não necessariamente tem aquilo imbuído como fim. Como fim. Então você pega até atividades chatas, né? Você tem exemplos hoje tão interessantes, o Foursquare, que foi um grande exemplo de gamificação hoje em dia, que é uma atividade bastante chata, que é você ficar falando onde você está. Por fato de você ganhar badges, né, que são prêmios virtuais, e pontuação, que você tem aquela competição com seus amigos, aquilo criou um engajamento absurdo nas pessoas. Então você tem muita gente, milhões de pessoas fazendo aquele troço chato, mas se divertindo. Entendi. Então, isso é gamificação. Entendi. E você pode nos contar um caso concreto de gamificação ou uma empresa do mundo real que tenha adotado de maneira inteligente a gamificação? Sim, claro. Bom, no mercado americano existem alguns exemplos, como a Nike, que criou aí uma plataforma com tênis que hoje você tem alguns sensores no pé, então você liga no aplicativo no celular, sincroniza com o seu tênis e você faz atividade, e pelo tanto de atividade que você faz, você ganha prêmio, badge e ponto. Nós também criamos algumas atividades aqui no Brasil, uma das inclusive a Microsoft para o Xbox, então você tinha um aplicativo numa rede social e que você interagia de uma certa forma com a marca, então por quiz e por outras atividades, e você no final das contas você dava uma pontuação e gerava uma competição entre os usuários que tinham vontade de consumir aquele produto, né? Que no caso era o videogame ou o Xbox. Entendo. Então, isso fez uma coisa que foi interessante, porque essas estratégias, elas aumentam em geralmente 10 vezes o engajamento com a marca. Entendo. Então, o tanto de minutos que a pessoa ficava ligada na marca, chegava a ser assim, 17, 20 minutos. Coisa que uma campanha normal, mesmo de internet, não passaria de 1 minuto. Ou seja, você vai elevando o share of mind, né, a presença da marca na mente desse consumidor potencial, que em determinado momento pula o muro desse aspecto emocional para ir para o aspecto racional e eventualmente fechar a compra, é isso? Exato. Ou fechar a compra, dependendo desse caso, por exemplo, tanto que é o caso da Nike como talvez o caso da Microsoft, é aumentar realmente a presença da marca no dia a dia da pessoa. Entendo. Então você não simplesmente faz a compra e de repente a marca não se fala mais com você. Sim. Né? Você tem um dia a dia. Por exemplo, no caso do tênis, você tem um aplicativo que você usa todo dia. O aplicativo, então, tem lá a marca da empresa, você tem as coisas que você ganha, você tem as novas ofertas, se você quiser comprar. Sim. Mas todo dia você interage. A mesma coisa com uma empresa que a gente citou, a Microsoft. Você tem um produto legal, tem muita gente que tem vontade de ter aquele produto, e você, mesmo quem tem, quer dizer, ele continua interagindo com a marca. Bacana. Coisa que ações mais convencionais de marketing não permitem. Não fazem. O que significa dizer que a gamificação ela pode ser adequada tanto para a fase de conquista de clientes, quanto também de retenção? Sim. Ela tem sido usada nas duas frentes? Exatamente. Até porque você tem aquele aspecto que eu comentei no começo. Qual é a visão e objetivo da campanha? Se o objetivo é vender, então você dirige todo o planejamento e tudo que vai ser feito para que uma compra seja efetuada, para que o final da situação que você montou haja um momento de compra. Ou então que você crie um engajamento com a marca e que a marca passe a ser algo agradável para o consumidor. Sim. E como é que a gente sabe, por exemplo, quem está do lado de cá do computador? Ou seja, existe ainda, e essa é uma pergunta que eu faço para ti, existe ainda a referência de que computador é algo para jovens e, consequentemente, a gamificação é uma ferramenta que seduz mais jovens? Ou o pai e o avô do jovem também já estão sensíveis a isso? De novo, eu acho assim, a população que hoje compradora, que é consumidora e influencia bastante a compra, são pessoas que hoje que usam bastante internet, a maior parte do público vai até uns 40, 45 anos, mais ou menos, assim. Claro, obviamente que você não vai conseguir fazer uma estratégia de gamificação para um público de 60 anos usando a internet. Sim. É mais difícil, Tá. não vou dizer que é impossível, Tá. é mais difícil. Mas tem o celular hoje aí também, já Tem o usando celular. isso, né? Não estou falando só de ligar um computador e... Não. Né? Você tem um iPad, estou certo nesse Sim, sentido? sim, Quando sim. se fala de gamificação, eu também posso receber algo pelo telefone. Ou SMS. Um SMS já pode, não sim. precisa grandes ferramentas.
O que acontece hoje, você pode ver muitas operadoras de celulares, mandam SMS, participe da promoção, Sim. responda a pergunta, participe e você está concorrendo a alguma coisa. Sim. Isso não deixa de ser uma estratégia de gamificação, do que simplesmente a empresa chegar e falar assim, ponta o dedo na nossa cara e fala, compre isso agora ou faça isso. Corra já. Ele não está te obrigando a nada. Tá bom. Entendeu? Então é essa que é a gamificação. Então sim, você consegue fazer essas estratégias para públicos de idade mais elevada, mas você tem que pensar muito bem como fazer. Entendi. Existe algum caso bacana feito pelo varejo? Em que sentido? De gamificação? Varejo diz offline? Varejo, é o segmento de varejo, automotivo, Sim. ou seja, de segmentos que normalmente são segmentos mais lúdicos, né? E eu te Isso. pergunto isso porque o varejo sempre adotou muitos aspectos lúdicos Sim. no seu ponto de venda, né? Desde as velhas promotoras, ao pessoal na porta chamando o cliente, enfim, o varejo sempre foi uma grande festa. Então, nesse sentido, eu acho que ele pode talvez migrar naturalmente para uma estratégia de gamificação. Sim, eu acho que hoje você tem o meio digital que é bastante forte com isso, é meio óbvio até, mas já existem casos de isso ter sido feito no offline, vamos dizer, no varejo, no ponto de venda ou Sei. coisa do gênero. Mas é menos convencional. Entendo. Eu entendo isso, que às vezes isso acontece de uma forma mais frequente em feiras ou eventos. Entendo. Então que a empresa quer fazer alguma coisa lá, mostrar. Então a gente já teve casos que ajudou empresas nesse sentido, né? Entendi. Charles, a gente também percebe que as empresas investem muito para chamar atenção em promoção, em maximização da imagem, atraindo esses prospects para sua marca. Um grande desafio é o registro do perfil de quem visitou. Quando você fala de gamificação, a gamificação também me permite não só atrair interessados, mas também conhecê-los um pouco melhor? Com certeza, porque esse é um ponto de games que é muito legal de levantar. Os games, a maioria dos games interativos, estou falando de ambiente virtual, online, você tem as empresas que mexem com isso, como no nosso caso, a gente tem uma capacidade estatística muito grande. Então, a partir do momento que o usuário se loga no sistema, ou no jogo, ou na campanha, a gente consegue traquear absolutamente tudo que ele faz. Não do ponto de vista neurótico, de tentar depois ficar mandando e-mail ou fazendo coisas chatas para o usuário, Sim, sim. mas para conhecer e conseguir entregar uma experiência melhor. Entendo. Entendeu? Então a gente tem todo esse mecanismo e essa inteligência por trás montada. Entendi. Eu acho que dentro do ciclo de relacionamento com o cliente, o momento da compra, o momento do pagamento é um dos momentos talvez mais chatos, né? E eu digo isso tanto na internet como também na loja. A gamificação pode tornar esse momento um pouco mais lúdico, um pouco mais tranquilo, ou seja... Com certeza, eu acho que o fato de você pagar, eu não vejo também mais tanto como algo ruim, até porque eu gosto de comprar coisas também, assim como outras pessoas. Às vezes você está pagando, mas você vai ter um benefício que é algo que você quer bastante. Entendo. Então a gente foca mais na comunicação na hora do negócio que você está adquirindo do que efetivamente do que você está fazendo para adquirir o produto. Eu entendi. E vamos combinar também que o consumidor é sempre muito competitivo no sentido de querer vantagens, né? Então uma estratégia de gamificação também permite a ele mostrar o seu talento e mostrar a ele os seus 15 minutos de fama. Exatamente, até interessante você citar isso. Muitas vezes você tem um ambiente virtual onde algo que o consumidor vai ganhar é uma coisa virtual que para ele é importante. Dentro do perfil dele de uma rede social ou mesmo de um jogo. Né? Imagina que ele tem um personagem no jogo e ele está precisando de uma espada mágica que vai fazer ele passar de fase. Então ao comprar o produto, ele ganha essa espada mágica, a possibilidade de ganhar essa espada mágica, e para ele aquilo é uma grande coisa. Entendo. Então isso é fantástico dentro da gamificação ou do uso dos games, até um pouco além da gamificação, o uso dos games em estratégia de marketing, por conta dessa vantagem de você dar coisas virtuais para o usuário, que para ele é muito importante, agregado ao produto físico que ele vai comprar. Sem dúvida, e com diversão sempre. Sempre divertido. Sem dúvida. Como é que você vê os públicos mais de nicho? Por exemplo, mulheres se interessam por gamificação? Existe alguma estatística da parte de vocês sobre que públicos respondem melhor à gamificação e outros nem tanto? Na verdade, mulheres, principalmente mulheres de 30 a 50 mais ou menos, é um dos públicos que mais consome games, casual games, né, games casuais, na internet. É mesmo, rapaz? Sim.
É um público que mais consome games, que pagam às vezes para jogar. Jogos casuais, você tem desde paciência até jogos com pedrinhas, etc. Como o Bejeweled, como o Candy Pot, que é um jogo que a gente tem no Facebook e em outras redes. Então esse tipo de jogo é extremamente famoso entre... Entendo. Mas quando eu falo de gamificação, Charles, eu também estou falando de um xadrez online, de uma paciência, de um jogo convencional que eu resolvo na internet? Dependendo de como você usa esse jogo, sim. Dependendo se você usa esse jogo para resolver um problema ou fortalecer alguma ação em que tradicionalmente não haveria game, você pode dizer que isso é uma estratégia de gamificação. Entendo. Às vezes é forçar um pouco o conceito, mas existe uma linha tênue entre o que é gamificação dentro do conceito que se fala hoje e o que é games numa estratégia de marketing. Entendi. E eu imagino também que esse consumidor mais voltado para o virtual e mais voltado para o lúdico também seja um consumidor um pouco incansável em relação a novidades, né? Como é que vocês lidam com essa questão da novidade e de trazer um jogo novo, uma regra nova? Como é que é essa questão? É um consumidor que gosta, mas abandona muito rápido? Não, a gente tem diversos tipos de perfis de consumidor no mundo, né? Então no Brasil, Fernando, o brasileiro ele é muito leal. Né? Ele tem uma coisa de lealdade e ele interage bastante. E por tempo mesmo. Né? Tanto é que você pode ver pelas redes sociais. O Brasil realmente ele desponta nesse quesito. E os games, e ao mesmo sentido, quer dizer, você leva esse lado para os games, né? Quer dizer, o nível de interação é muito alto dos consumidores, né? Do público. E de uso frequente do mesmo jogo. Só que o mercado de games, voltando à pergunta que você fez agora, ele principalmente depois dos games de rede social e aplicativos de celular, você tem uma dinâmica diferente das empresas. Então você faz um jogo, você não simplesmente lança ele quando está 30%, 40% pronto. Por quê? Porque você avalia o uso do usuário e você começa a entregar coisas que ele gosta. Então você nunca para de desenvolver. Vai customizando. Você sempre continua desenvolvendo. Não existe aquele modelo antigo em que você fazia um jogo com CD, tá aqui o jogo, compra e tchau, vou fazer o outro depois. Isso hoje para quem quer entrar nesse mercado não tem mais. Entendo. Então a gente usa a mesma estratégia para gamificação. Né? Então você tem uma campanha e aquela campanha ela vai se desenvolvendo ao longo da existência dela. Entendo. Falando um pouco mais para os nossos internautas e para o nosso público de empresários de médio e pequeno porte, é possível que uma pequena empresa adote gamificação? Ou gamificação normalmente tem um startup, um investimento mais adequado para... Enfim, eu preciso ter pouco ou muito dinheiro para fazer algo em termos de gamificação? Eu acho que não é necessário ter muito dinheiro. O grande problema é que você não tem muitas empresas que são especialistas nisso. Surgem empresas, claro, que olham um conceito, veem o mercado como mercado promissor e querem atuar nesse mercado. Só que como é que você vai atuar nesse mercado de gamificação se a empresa não é uma empresa de desenvolvimento de games? Porque a empresa de desenvolvimento de games ela já carrega toda aquela experiência com relação à psique do usuário, ao que é bom, que já tem toda a experiência. Entendo. Como usar o banco de dados, como fazer toda a parte de tecnologia, que por trás é muito importante, porque no momento que você tenha um errinho em algum momento da interação do usuário, ele já automaticamente vira a chave. Né? O jogador é assim. Sim, não brinco mais. Não gosto mais. E aí tudo aquilo que você construiu você perde. Então você tem que... Por isso que eu falo, às vezes você exige um pouco mais de investimento, porque você tem que contratar ou fazer algo com alguém que seja especializado, alguém que entenda já o que está fazendo. Entendi. O que significa dizer, então, que demanda um valor talvez um pouco... Não é tão grande, não é nenhum absurdo em termos de investimento, se pensar em mídia ou etc. Mas há que se mudar um pouco o conceito. Do que você chegar na empresa e falar assim, vou fazer um joguinho, ou vou fazer uma coisinha pequena e vou continuar gastando todo o resto meu em mídia convencional. Você tem que, de uma certa forma, as empresas têm que tomar um certo risco. Falar, eu vou diminuir um certo tamanho a minha mídia convencional e vou investir nisso. Entendi. Então ela tem que ter vontade de investir. Sem dúvida, é uma estratégia. É uma estratégia. Entendi. Já aconteceu de vocês criarem um jogo para uma estratégia de marketing e ele agradar tanto e ganhar personalidade a ponto de depois caminhar sozinho? Ou seja, a campanha terminou, mas o jogo continuou e...
Sim, isso acontece. A gente tem, inclusive, nossa maneira de atuação hoje é mais para esse lado. Então, quando a gente lança um produto, algo assim, geralmente nós somos os desenvolvedores, você agrega a marca, mas o produto, muitas vezes, ele continua. A criatura se desprende do criador. O criador fica tão feliz, tanto os usuários como os clientes, que você continua aquele projeto, ou transforma ele em algo maior. Entendo. E esses produtos são sempre free, né? Não há, é sempre free. O uso, a experiência lúdica é sempre free. Também não há casos de você baixar conteúdo e comprar. Não, geralmente o modelo que se usa, quando você está falando mais um pouco de games, né? O modelo que se usa no mercado de games em marketing são modelos freemium, né? Que chamam, que ele é free to play, né? Ele é de graça para jogar, mas às vezes você compra itens virtuais. Por que você faz isso? Porque o usuário entende que ele tem que dar valor a certas coisas que ele vai ganhar da empresa. Então a empresa pode chegar a dar de graça, ou por compra de algum produto, mas ele tem que entender que aquilo tem um valor lá dentro. Sem dúvida. E se ele não tiver, que a empresa está dando algo que para ele custaria, sei lá, R$6, R$10. Lógico. Então, e a minha pergunta vai bem nesse sentido mesmo, porque a gente sabe que o free muitas vezes não é tangibilizado e, consequentemente, não é percebido assim, né? Não é valorizado. Exatamente, é por isso que a gente cria uns certos mecanismos para ele usar, dar valor, para depois você poder premiar ele com aquilo. Entendi. E eu posso entender, Charles, que quando eu falo de gamificação, eu estou falando hoje de um uso na internet e no telefone. Basicamente são essas duas mídias, ou eu posso ter uma gamificação que amarre outras mídias? Eu acho que você consegue amarrar outras mídias, mas o ponto principal geralmente são os celulares, os smartphones e a internet. Por quê? Porque você consegue maximizar a sua verba, você consegue atingir um número muito grande de usuários, entendeu? Com uma estratégia só. Quando você fala de eventos, feiras, pontos de venda, você tem um número restrito de usuários. Entendi. Bacana. O nosso tempo está acabando, eu queria que você comentasse rapidinho alguma campanha bacana que esteja acontecendo atualmente, feita por vocês. A gente tem um jogo chamado Vila dos Esportes, que foi um jogo que a gente criou dentro do Facebook e patrocinado pela Procter & Gamble. Então que a marca está dentro do jogo com um aspecto lúdico e não tão impositivo. Comercial. E nós temos recém-lançado o Skullland, que é um caso de gamificação bem clássico, em que você tem aí todo o portal da Skull, e o usuário tem várias atividades, link com as redes sociais e as coisas que eles vão fazendo, eles vão ganhando pontos, vão ganhando badges, vão ganhando uma série de coisas e é muito interessante porque você usa a experiência do usuário também para saber o que mostrar. O site muda dependendo do seu tipo de navegação e o que você fala da marca nas redes sociais. Bacana. Então é muito interessante esses dois projetos. Estão indo bem. Muito. Que bom. Charles, nosso tempo acabou. O nosso internauta certamente vai ter alguma dúvida. Como é que a gente pode falar com você caso ele queira trocar mais ideias? A gente deixou aqui o telefone, o e-mail, né, que é o info@hive.com.br. Se quiser falar diretamente comigo, tem o meu e-mail charles@hive.com.br também. Ótimo. Então, e hoje em dia a comunicação por e-mail é excelente. Tá ótimo. Charles, obrigado pela sua atenção, sucesso no teu trabalho, no trabalho da Hive. E para você, internauta, a gente agradece mais uma vez a tua atenção. O nosso programa está acabando e a gente espera então vocês a semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia, no nosso Marketing do Ideal ao Real. Uma ótima semana.